A gente sempre ouve falar, né? Será que a violência que vemos nas telas pode, de alguma forma, nos tornar mais agressivos? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um estudo super interessante que usou o filme Mortal Kombat para testar exatamente isso, o impacto dele no comportamento das crianças. Essa é uma daquelas preocupações que, olha, atravessa gerações de pais, mães e educadores. Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre isso? Pois é, a gente vai investigar um experimento que buscou uma resposta bem concreta para essa pergunta. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o contexto da tela e da agressão. Depois, a gente entra de cabeça no experimento, vamos ver na prática o antes e depois, conferir o que os juízes decidiram, entender as teorias por trás disso e, por fim, fechar com a grande pergunta: o que a gente tira de tudo isso? Bom, vamos começar pelo começo, certo? Essa preocupação com o que as crianças assistem não é de hoje, claro. Mas hoje em dia, com telas em todos os bolsos, em todas as salas, a questão sobre o real impacto desse conteúdo ficou bem mais urgente. O estudo que a gente vai analisar aqui já a partir de um cenário bem conhecido. Na época da pesquisa, as crianças já passavam quase 4 horas por dia na frente da TV. E a violência que aparecia ali já era uma das maiores preocupações dos pais, que ficavam com receio da influência disso nos estudos e no dia a dia dos filhos. E é exatamente nesse contexto que a gente chega no coração da nossa análise. Um experimento feito lá em 2004 por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina. Eles resolveram investigar o efeito de um filme bem específico e muito popular na época, de um jeito bem direto. A pergunta central da pesquisa era essa, bem direta. E para responder, os cientistas tiveram uma sacada bem inteligente. Em vez de só perguntar para as crianças o que elas sentiram, eles analisaram o que elas criaram, as histórias delas, para ter uma medida mais objetiva do impacto do filme. O método foi simples, mas muito engenhoso. 56 crianças de uma escola pública participaram. Primeiro passo, escreveram uma história. Segundo, assistiram ao filme Mortal Kombat inteirinho. E terceiro, logo depois do filme, escreveram uma segunda história, a partir de um começo diferente. A grande questão é, o que será que mudou da primeira para a segunda redação, hein? Agora, para a gente sentir o drama, vamos ver um exemplo concreto que o próprio estudo destaca. Ele mostra, de um jeito bem impressionante, a transformação que aconteceu na escrita de uma das crianças, identificada como participante 16. Olha só a primeira história. Antes do filme, a personagem se perde numa casa, acha a tia, e a resolução do conflito é um castigo. É uma consequência, sim, mas não tem uma violência física ali, explícita. A história termina com uma punição e pronto. Agora, respira fundo e olha a história da mesma criança, escrita logo depois de assistir ao filme. A narrativa muda da água para o vinho. O tema passa a ser vingança e a resolução é extremamente violenta. Facadas, mortes e até o suicídio do personagem. A diferença no tom e no conteúdo é gritante. Mas é aquilo, né? Um caso, por mais forte que seja, não é prova científica. Então, como é que os pesquisadores analisaram todas as 112 histórias? Eles pegaram todas as redações, misturaram tudo e entregaram para 3 juízes que não faziam ideia de qual história era de antes e qual era de depois. A tarefa deles era simples, dar uma nota de 0 a 10 para o nível de agressividade de cada uma. E o resultado geral, que está aqui nesse gráfico, é muito nítido. O gráfico mostra a mediana, que é o valor do meio, das notas de agressividade. A barra da esquerda é das histórias de antes do filme, e a da direita, das de depois. Não dá para negar o salto no nível de agressividade. E o ponto crucial é esse. A análise estatística veio e confirmou que o gráfico já gritava. O aumento na agressividade das histórias foi real, foi significativo tanto para os meninos quanto para as meninas. A exposição ao filme realmente alterou o conteúdo que as crianças estavam criando. Ok? Os dados mostraram que algo mudou. A grande pergunta agora é por quê? O estudo não para só na observação. Ele também traz algumas teorias que podem ajudar a gente a entender esse fenômeno. Vamos dar uma olhada em 2 delas. Uma das explicações é a teoria neo-associativa. Pensa nisso como se fosse um efeito dominó no nosso repertório de ideias. Ver uma cena violenta acaba ativando outros pensamentos e associações que a gente já tem ligados à agressão. É como se essas ideias ficassem mais à mão, prontas para serem usadas, nesse caso, na ponta do lápis. Outra ideia interessante é a de estímulos equivalentes. Imagina assim, uma cena de luta no filme acaba se conectando com uma briga de verdade no pátio da escola. A cena e a briga, mesmo sendo coisas diferentes, podem passar a ter a mesma função agressiva.
E aí a resposta que foi aprendida vendo o filme pode acabar sendo transferida para a vida real, influenciando o comportamento. Certo. A gente já passou pelo experimento, pelos resultados, pelas possíveis explicações. Agora, vamos dar um passo para trás e pensar no significado de tudo isso de um jeito mais amplo. O que a gente pode levar dessa análise toda? Então o que fica? Primeiro, este estudo é uma peça importante, mas não é o quebra-cabeça inteiro. Segundo, ter ideias agressivas na hora de escrever é uma coisa, agir de forma agressiva é outra. E terceiro, e talvez o mais importante, ninguém se torna violento só por causa de um filme. O comportamento humano é super complexo. Mas o ponto final é claro: a mídia a qual a gente se expõe é com certeza um dos ingredientes dessa mistura. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se um único filme, de pouco mais de 1h30, conseguiu causar um efeito que a gente consegue medir, qual será o impacto acumulado de tudo que a gente consome de mídia dia após dia? É uma pergunta bem complexa que fica aí para a gente pensar. Obrigado pela companhia.